deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming Estamos profundamente preocupados, tanto com os níveis alarmantes da transmissão de gravidade, quanto com os níveis alarmantes de inatividade. Fizemos, então, a avaliação de que a Covid-19 pode ser considerada uma pandemia. Esta é a primeira pandemia causada por um coronavírus. E nós nunca havíamos visto antes uma pandemia que, ao mesmo tempo, pode ser controlada. Nós não poderíamos dizer isso mais seriamente ou mais claramente. Todos os países ainda podem mudar o curso desta pandemia. Estamos nisso juntos, fazer a coisa certa com calma e proteger os cidadãos do mundo. É possível. The right things with calm and protect the citizens of the world. It's doable. Os discursos desse homem de 55 anos, de nome complicado para pronunciar no português, ganharam espaço nos veículos de comunicação desde o começo do ano, mas foi esse, em especial, que girou uma chave global. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. No dia 11 de março, as palavras transmitidas por ele definiram a maneira como o mundo passaria a lidar com o novo coronavírus. Portanto, nesta quinta-feira, 11 de junho, são completados 3 meses desde que a OMS declarou a Covid como uma pandemia. As diretrizes recomendadas pela organização nortearam o pontapé inicial do relacionamento com essa crise. Alguns governos seguiram com elas dali em diante, outros nem tanto, mas de qualquer maneira a imagem da OMS, que é um braço das Nações Unidas, pode parecer algo distante, como uma pessoa estranha na nossa rotina, sem um rosto definido ou um tom de voz já conhecido. Em cada município ou vilarejo mundo afora, existe uma figura responsável pela gestão local da saúde. No nosso contexto, desempenhar esse papel é a missão dos secretários de saúde. Eu sou o Bruno Moreira e a relação desses profissionais da região com a pandemia do novo coronavírus é o assunto da 33ª edição do Além da Capa. Porque é muita gente que sabe muito do assunto, tem muita dúvida, muita gente leiga no assunto, está cheio de certeza. Então, a gente é questionado o tempo todo. Eu, especialmente, eu nunca vi esse turbilhão de sentimentos que nós estamos vivendo hoje. Todos os dias, quando eu acordo, eu sei que eu vou levar uma pancada, mas não sei de onde vai vir. Três meses de pandemia, talvez já pareça um ano, dado o nível de ansiedade e intensidade que esses dias de isolamento forçado causaram, mas são 3 meses. Tempo suficiente para uma mudança das mais significantes na nossa impressão dos fatos e do avanço do tempo. Por exemplo, aqui no Liberal, a edição do dia 12 de março noticiou o anúncio da pandemia apenas no caderno 360 graus, que é voltado à cobertura nacional e internacional. No caderno de cidades, que aborda o dia a dia dos municípios da região do Polo Têxtil, não houve notícia relacionada ao novo coronavírus naquela data. As cidades vinham apresentando até então apenas alguns casos suspeitos, cenário que hoje é bem diferente e que nós vamos atualizar ao final desse episódio. Neste momento, nós estamos falando neste momento, no dia 12 de março, às 11h14, não há nenhuma razão para pânico. Disse o governador de São Paulo, João Dória, no dia seguinte à declaração de pandemia. Mas aí, no dia 16 de março... O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. E como consequência... A partir de terça-feira, 24 de março, todos os 645 municípios de São Paulo entram em quarentena.
Os trechos de depoimentos que você ouviu na abertura do programa são do Gleberson Miano, secretário de Saúde de Americana, da Lucimeire Rocha, responsável pela pasta em Santa Bárbara do Oeste, e do Vanderlei Cocato, que responde por esse setor em Nova Odessa. Em comum entre eles, o fato de que os três, quando assumiram essa cadeira em cada uma das cidades, partiam para a primeira experiência como secretários de saúde, e em comum também a percepção de que não houve desafio semelhante ao que se impõe desde março. Sem dúvida, é lidar com a incerteza de tratamento, né? Porque nós temos vários estudos, mas nós não temos certeza de nada. Nós não temos um remédio que cura, nós não temos a vacina, né? Nós não temos leitos com respirador suficientes caso venha um surto muito grande fora do isolamento social. Então, o que o secretário tem hoje a seu favor, mesmo que muitos critiquem, os secretários têm a seu favor o isolamento social, né? E tem de mais difícil, né? Que joga mais contra os secretários, é a grande diversidade de informações e de opiniões. Por que você não faz tal coisa? Outra cidade faz. Mas é uma gama tão grande de informações e, às vezes, desencontro de informações ou coisas sem fundamento científico que deixa o secretário o tempo todo nessa situação de vulnerabilidade nas decisões para a gente poder encontrar o melhor caminho, o que se aplica mais. Então, o que o secretário faz? Ele se cerca de um grupo técnico, de médicos infectologistas e enfermeiros e entre outros profissionais da saúde, e eles discutem, a gente discute o assunto para decidir ali com aquela junta o que é melhor fazer para a população nesse momento. Nós temos um trabalho, eu vejo, de grande importância, muito relevante enquanto gestor, porque nós precisamos subsidiar a nossa administração, né, o Poder Executivo como um todo, porque é onde chegam os dados, é onde nós temos as notificações, é onde a gente tria toda essa documentação que vem para a gente, né, essas notificações que chegam, para que a gente possa, desse ponto, fazer as tomadas de decisões e ajudar com que o Executivo tenha as melhores tomadas de decisões. O maior desafio foi unir toda a minha equipe gestora da saúde para a gente caminhar todos no mesmo sentido, alinhar junto ao prefeito também a união do governo, porque nós temos a saúde e nós temos o governo junto, no qual a gente tem que caminhar junto nesse momento. Então o maior desafio no início foi isso, foi ter que todos deixar de lado vaidade, todos deixarem de lado a liderança, para a gente ter uma única liderança, um único pensamento, para a gente poder entrar no combate do coronavírus. E para mim, enquanto gestor da saúde, 3 anos e meio, já tendo enfrentado muitas outras dificuldades, mas nada como este momento da pandemia. Mas você veja, né, que é uma carga muito grande em cima de todo o secretário de saúde, né? Recapitulando, esse é o Gleberson Miano, secretário em Americana. Porque o serviço não para, você tem que aumentar o número de funcionários, você tem que continuar prestando para a população o serviço, pelo menos de urgência e emergência, que chega à nossa porta todos os dias. Então, teve um fluxo muito grande de compra de materiais, de contratação de pessoal, reestruturação de ambientes para poder atender a pandemia, somado a tudo que a gente já tinha de saúde pública que continua em andamento. Dentro das diretrizes, você tem que colocar o município. A Lucimeire Rocha é a secretária de Santa Bárbara do Oeste. Então, você tem uma diretriz que ela é maior, que ela é fato e dada para todos os municípios, mas no Brasil, cada município tem a sua especificidade. Então, eu acho que é muito importante, diante das diretrizes, nós sabermos de que formas nós vamos encaixar o município
essas diretrizes dentro do município para as melhores tomadas de decisão. Montar um protocolo de trabalho em cima do que a OMS já vinha destacando, e também o Ministério da Saúde, e também o governo do Estado de São Paulo. Então nós temos, além do município... Vanderlei Coccato é o secretário de Saúde em Nova Odessa. 3 setores acima da gente, no qual a gente tinha que se adequar, um município de 60 mil habitantes, com as vontades próprias de um governo. Então, além de tudo isso, a gente conseguir centralizar toda a discussão para que o que a gente estava tomando de decisões não saísse fora do que a gestão queria, a administração queria, do que o Estado estava também nos direcionando. O planejamento, ele tem que ser muito redobrado, e ele é uma coisa que você não planeja e segue até o final. Ele muda a todo tempo, né? Então, isso tem um desgaste dos profissionais, né? Que tem a questão do pânico, do medo, porque quando você faz um trabalho que a gente sempre fez, você trabalha com o dinamismo. Mas este momento, além do dinamismo, ele tem o pânico, ele tem o medo, ele tem a incerteza. Tudo isso, no primeiro momento, vem como um choque, vem para testar realmente a nossa paciência, a nossa calma, para que a gente conseguisse organizar um sistema para atender a população e, ao mesmo tempo, combater esse vírus inimigo que a gente estava enfrentando. Os decretos de calamidade pública permitiram que as cidades agilizassem processos como compra de insumos e contratação de serviços, dispensando o processo de licitação. Se, por um lado, esse mecanismo pula etapas burocráticas, por outro, amplia o olhar atento ao uso do orçamento público, assim como os preços de quem fornece para as prefeituras. Eu acho que quando a gente cuida do que é do outro, a gente tem que cuidar melhor do que se fosse nosso, porque alguém vai pedir de volta, alguém vai perguntar onde está e o que você fez com aquilo que não lhe pertence. Vale relembrar, esse é o Gleberson Miano. Então, mesmo com essas flexibilizações para licitações e tudo mais, a equipe da Secretaria de Saúde sempre foi muito cuidadosa e muito criteriosa na busca de melhores preços, de fornecedores idôneos, tá? Sempre levantando, por mais simples que fosse o processo de compra, sempre levantando o número de orçamentos suficientes e tendo a garantia de entrega. Tudo que foi dúbio, tudo que gerou qualquer preocupação de não receber ou do produto não ser da qualidade esperada, nossa secretaria não autorizou a compra. Todos os outros instrumentos que aumentam a visão está voltado para as secretarias de saúde. Fala aqui a Lucimeire Rocha. É muito interessante, né, como tem também, neste momento, o aproveitamento, né? Você deixa de ter tem a liberdade de comprar sem a licitação tradicional, né? E como os fornecedores, a gente conversa muito isso com a equipe aqui em Santa Bárbara, perderam um pouco da noção de valores, de preço. É necessário adquirir, é necessário eu ter a máscara, é necessário eu ter o gorro, é necessário eu ter a protetor facial, é necessário ter a luva, é necessário ter os insumos para atender a população. Esse é o Vanderlei Coccato. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação daquilo que a gente está adquirindo. Então, por isso a gente tomou uma medida muito importante aqui, que foi montar um comitê de compras para realizar todas essas compras, todas elas através de processos administrativos, seja um valor de R$10 a um valor de R$200 mil de uma compra que a gente realiza, e também um comitê de avaliação do que a gente comprou. Principalmente no começo. Agora a gente já nota que os preços já vêm normalizando, né? Mas no começo houve muito isso, sim. Uma máscara, ninguém conseguia comprar máscara. Uma máscara que a gente pagava 10, 15 centavos, ela chegou a custar R$2,50, R$3. O respirador que nós compramos para o hospital municipal,
na época da reforma, né, da inauguração do pronto-socorro novo, aqueles 10 respiradores adquiridos com a verba de 5 milhões do governo federal, nós pagamos R$97 mil cada respirador daquele, de última geração, com uma imensa tecnologia. Nós chegamos a receber proposta aqui do mesmo respirador, mesmo patamar, não estou dizendo a empresa, né? Até 160, 150 mil reais. E ainda você não tinha garantia nenhuma de que receberia esse produto, né? Fica muito complicado, né? Você está precisando do insumo ou do equipamento, você precisa adquirir e você não encontra nenhum distribuidor, nenhum representante, nenhum local que você consiga encontrar aquilo que você precisa no valor que seja factível pro compenso dele. É tudo super além do que você costumava pagar. Eu digo para você, Bruno, que muitos produtos, muitos EPIs não foram comprados de imediato na nossa cidade. Só para você ter uma ideia, infelizmente até hoje a gente não adquiriu respirador. Porque quando chegaram os orçamentos para a gente, que a gente ia fazer a compra, foi bloqueado as empresas de fornecer para os municípios, porque estava obrigada a fornecer só para o Ministério da Saúde. Quando liberou tudo, há pouco tempo, há uns 20 dias atrás, começaram a chegar orçamentos. Mas eu falo para você, os valores é o preço praticado do mercado, o produto é de qualidade, chegamos a receber proposta de respiradores veterinários. Depois do anúncio em 2009, em março de 2010, ocorreu a assinatura da ordem de serviço pelo então prefeito Diego Denadai para o início das obras. A entrega do complexo hospitalar era prevista para 1 ano e meio depois, e a empresa vencedora foi a Teto Construções, Comércios e Empreendimentos Limitada. Esse é um trecho do episódio 21 do Além da Capa, Hospital Municipal, a saga de uma década. Ele aborda como a Americana levou mais de 10 anos para conseguir entregar um novo pronto-socorro à população, num prazo que considera o anúncio da obra e a sua inauguração. Aliás, eu sugiro que você role o feed aí do seu aplicativo para escutar esse episódio depois de terminar esse daqui. A cerimônia de entrega do novo PS do HM ocorreu dia 7 de fevereiro desse ano, pouco mais de um mês antes da declaração de pandemia. Eu disse isso outro dia para algumas pessoas conversando. Falei, olha, nós inauguramos aquele pronto-socorro novo na hora necessária, na hora exata. Parece Deus agindo em Americana e nos ajudando, né? Porque uma obra parada há anos, como vinha, né? E a gente conseguir entregar esse pronto-socorro com toda aquela estrutura, liberar aquele espaço do pronto-socorro antigo, o que possibilitou a gente montar um anexo hospitalar exclusivo para a pandemia. Os respiradores, a Americana tinha 10 respiradores na UTI adulto, que continuam funcionando hoje, né, para os casos de cardíacos, derrames, né, acidente vascular cerebral, entre outros. Ter esse plus, esses 10 respiradores que vieram naquele momento, que está sendo usado hoje exclusivamente para Covid. Isso foi fundamental para a população de Americana e para todo o esquema, a estratégia de tratamento criada aqui pela diretoria do Hospital Municipal e pela Secretaria de Saúde. Eu perguntei aos 3 secretários sobre como eles enxergam e absorvem a maneira como as esferas superiores têm lidado com o tema e como isso reflete nas cidades que sempre estão à procura de recursos que possam fazer esse caminho de saída de Brasília ou de São Paulo e chegada à região. O Ministério da Saúde, vale lembrar, já perdeu 2 ministros durante a pandemia e hoje é comandado por um interino. Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia. Uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós
selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem, não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Nós fomos surpreendidos aí com esse pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, que ficou no cargo só 28 dias. Pessoal, boa tarde. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. E no campo político, você também deve ter reparado que o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória não frequentam mais o mesmo clube. Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros... E aproveitar para dizer também, para bolsomínios, bolsonaristas, ameaçadores, que eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de bolsomínios, não tenho medo de 01, 02, 03, 04, não tenho medo de Bolsonaro. Aqui, as visões não são unânimes. Lembrando que, pela ordem, Gleberson, Lucimeire e Cocato. Então, eu faço o meu papel de gestor, independente da questão política federal ou estadual. Para mim, eu deixo que eles tratem disso lá, né? Entre eles lá, né? Briga de cachorro grande. Essas mudanças, elas são muito complicadas, porque além de cada gestor que está à frente a uma pasta, ele tem uma forma de pensar, ele tem uma equipe que tem uma diretriz, ele segue, né, cada um tem uma diretriz no qual segue para executar seus serviços, para dar as diretrizes. Essas trocas, eu acho que acaba atravancando muito algumas ações, né? Então, prejudica, lógico que prejudica. A gente não pode ser hipócrita e falar assim, não, mudou, tudo bem, está indo, vai dar tudo certo, a gente torce realmente e estamos aqui para fazer tudo dar certo. Mas acaba ficando uma nuvem nebulosa porque você não sabe o que você vai ter. Eu filtrava toda essa discussão política para a gente poder levar nas discussões do nosso grupo técnico aquilo que realmente é do enfrentamento da pandemia. Então, em nenhum momento a gente entrou na parte política da discussão. Eu vou cumprir o meu papel aqui, com os recursos que eles me mandaram, eu vou tentar ser o mais eficiente possível, aplicando para a necessidade do nosso município. E aí, quando você tem essa mudança de gestão de tempo em tempo, você perde um pouco com quem que você conversa, na onde você liga, com quem que você se orienta, porque as pessoas são novas, ainda estão se habituando. Nos preocupou muito, sim. Não vou negar para você que nos preocupou muito esse embate. Mas a gente vem focando todos os dias na parte técnica do que a gente tem recebido dos nossos órgãos aqui, principalmente Nova Odessa, aqui da região de Campinas, e da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, porque eles estão sempre se manifestando através das suas coletivas do trabalho que está sendo feito no Estado. Até porque nós não temos um poder independente aqui, a gente depende muito da Diretoria Regional de Saúde. Então não adianta eu querer fazer uma coisa unitária, sendo que eu necessito do apoio e da atenção da Diretoria Regional de Saúde, ou seja, o nosso maior apoio para a execução dos nossos trabalhos é do Estado de São Paulo. A Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil ainda não chegou ao pico da pandemia da Covid-19. Na verdade, nós teremos certeza que chegamos ao pico quando os casos começarem efetivamente a decrescer.
nós estamos aí em vias de atingir a subida máxima aí. Eu acho que nós não chegamos no pico ainda. Nós temos, sim, realmente um grande problema de testagem. Nós não conseguimos testar todo mundo pela falta de testes disponíveis, né, para todo o país. Eu acredito que com essa flexibilização agora no estado de São Paulo e outros estados seguindo aí mais ou menos o mesmo padrão, nós daqui uns 10 ou 15 dias a gente sinta os efeitos dessa flexibilização. Esse período nós estamos fazendo ações agora no centro da cidade, onde tem comércio aberto, de orientação mesmo a toda a população, né, como distanciamento em filas, pressão, oxigenação. Então a gente está tentando fazer o máximo possível para que as pessoas tenham a melhor orientação e que a gente tenha o menos de propagação possível, de infecção possível do vírus. Mas não vamos dizer, não podemos dizer que isso não vai acontecer. Pelo que a gente discute com a nossa equipe técnica, pelo que a gente vem acompanhando o que está acontecendo na região e tudo aquilo que o Estado nos passou, eu vejo Nova Odessa ainda na metade do seu pico. Eu vejo que Nova Odessa ainda não atingiu o seu pico para a gente cair na reta, a gente cair e parar, né, de estabilizar e parar de ter novos casos. Me parece algo assim, que da data que acontece algum evento de aglomeração, a gente tem um boom de casos dali 10 dias, tá? Nós tivemos o feriado Dia das Mães, dali uma semana ou 10 dias a gente sentiu um pico na confirmação de casos. Por que eu falo para você que nós estamos na metade? Porque muitas pessoas em Nova Odessa não estão respeitando e está vindo muitas pessoas da capital fazer visitas em nossos municípios, ou seja, no interior, não é só Nova Odessa, eles estão vindo fazer visita no interior. E, infelizmente, pessoas que estão infectadas, assintomáticas. Então, por mais que a capital possa estar lá, a gente observa que a capital está 2 meses à frente aqui da região de Campinas, a gente vem discutindo muito isso no nosso Conselho de Secretários, a capital está 2 meses na nossa frente. Se a capital está 2 meses na nossa frente, eu observo que a região ainda está na metade do seu pico ainda. Eu vejo que ainda não atingiu o seu pico, eu vejo isso por Nova Odessa. Pelos números de casos, pelo que vem ocorrendo, porque a gente vem acompanhando diariamente. A gente observa ainda tem um período que a gente vai atravessar para a gente chegar no pico aí e depois começar a cair. E a secretária de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, testou positivo para o coronavírus. A cidade tem 21 casos. Segundo a Prefeitura, Lucimeire passa bem e está em isolamento domiciliar desde 5 de maio, quando apresentou os primeiros sintomas. Personagem dessa nossa conversa, a Lucimeire Rocha foi uma das pessoas que se infectou com o novo coronavírus, como ouvimos nesse trecho do programa Liberal no Ar, das rádios do Grupo Liberal, no dia 12 de maio. Nas palavras da própria secretária de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, o relato de como é enfrentar a doença. Bom, na realidade, eu acabei identificando... saindo e tendo sintomas, né, que levou a ser com características para ser uma sinusite, né, fortes dores de cabeça, então tudo levava a ser uma sinusite. Então foram 4 dias extremamente difíceis, né, não precisei de uma internação. Mas foram 4 dias de cama com forte dores de cabeça, dor no corpo, eu perdi o olfato, perdi o paladar, uma tosse muito forte, né? Então, assim, foram 4 dias extremamente complicados, né? Apesar de já no 3º dia ter entrado com antibiótico, o médico entrou com antibiótico pensando na sinusite, né? No 3º dia de sintoma eu colhi um PCR e
depois de 6 dias que chegou o resultado e que realmente tinha dado positivo, né? Mas assim, quando isso já estava melhorando, mas quando você recebe a notícia do positivo, por mais que você já esteja bem, você recebe a notícia e 5 minutos você pensa em tudo. Tudo isso que a gente vem discutindo, que a gente vem lendo, que a gente vem assistindo, e aí você se depara, será que eu vou da mesma forma? Será que eu vou ter tudo isso? Então você tem um pânico de 5 minutos, né? Mas depois, assim, coloquei a cabeça no lugar e vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. O cansaço é muito grande, né? Não cheguei a ter a falta de ar, mas muito cansaço. Assim, é uma situação muito desconfortável. Eu acho que eu não desejo isso para ninguém, né? Que tenham de uma forma leve. Você imagina as pessoas que realmente precisam de uma internação, precisa de uma UTI, eu acho que é muito mais complexo. Mas os 4 primeiros dias, né, que eu passei mesmo sem precisar internar, eu não desejo para ninguém, que é uma situação muito desconfortável, né? Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho de consciência, principalmente aquelas que não acreditam, né? Porque tem muita gente que não acredita ainda, que isso é uma invenção. O que eu posso dizer por experiência própria, né? Não é uma invenção. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato aqui dos nossos podcasts da casa, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A produção, a apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!